Você já se pegou repetindo afirmações, visualizando o futuro perfeito, tentando manter seus pensamentos altos, e ainda assim, nada parece mudar? É frustrante, porque você sente que está fazendo tudo certo, mas o universo parece silencioso. E é justamente aí que está o engano. A manifestação nunca foi mental, ela sempre foi energética. A mente é apenas o tradutor, não o transmissor. Ela organiza ideias, cria imagens, mas não tem poder vibracional suficiente para mover o campo quântico. É como gritar para o vento: o som existe, mas não cria forma. O campo responde a frequências, não a frases. Por isso, o pensamento positivo sem coerência emocional é como uma lâmpada desligada. A estrutura está ali, mas sem energia, nada se ilumina. E se o que realmente cria não fosse o pensamento, mas o estado interno por trás dele? E se o universo não escutasse o que você diz, mas o que o seu corpo vibra silenciosamente? A resposta é simples e profunda. O universo responde à assinatura vibracional do seu campo eletromagnético, e esse campo é gerado, principalmente, pelo seu coração, não pela mente. Enquanto a mente racionaliza, o coração emite. E quando há desalinhamento entre o que você pensa e o que sente, o campo escolhe o mais forte, e o mais forte sempre será a emoção. Por isso, você pode dizer eu sou abundante, mas se o seu corpo vibra medo, o universo recebe o medo. Pode afirmar eu confio, mas se o seu coração pulsa ansiedade, o campo sintoniza a escassez. Não há erro no sistema quântico, apenas correspondência vibracional. A manifestação começa quando o sentir e o pensar entram em coerência, quando a mente para de tentar controlar e o corpo começa a emitir o que realmente deseja experimentar. Pensar é o primeiro passo, sentir é o colapso da onda. E é nesse ponto que a criação deixa de ser esforço e se torna natural, inevitável e surpreendentemente rápida. A maioria das pessoas acredita que o pedido ao universo acontece quando elas falam, pensam ou escrevem uma intenção. Mas, no campo quântico, o verdadeiro pedido não é verbal, é vibracional. O universo não entende palavras. Ele lê campos eletromagnéticos. Ele responde à forma como você vibra, não ao que você deseja conscientemente. Pense no seu corpo como uma antena viva. A mente capta as ideias, mas o corpo as transmite. Cada emoção que você sente, cada batida do seu coração, cada impulso elétrico no seu sistema nervoso emite uma frequência única no tecido quântico da realidade. E essa frequência é o sinal que o universo recebe e réplica, exatamente como uma estação de rádio sintoniza apenas o som que combina com a sua faixa. Se a sua emoção dominante é medo, o campo capta: essa é a estação vibracional do medo, e devolve mais experiências que sustentam essa sintonia. Se você vibra amor, gratidão, presença, o campo entende: essa é uma frequência expansiva, e colapsa realidades equivalentes. A lei é simples, mas inexorável. O campo só pode responder ao que é emitido com consistência. Por isso, muitos passam anos afirmando, visualizando, tentando pensar positivo, e nada muda. Não porque o universo ignora, mas porque o sinal que está sendo enviado está desalinhado. O pensamento diz eu quero, mas o corpo vibra eu não tenho. A mente pede abundância, mas o campo do coração ainda pulsa carência. Essa incoerência cria um ruído quântico, e o universo, que funciona por ressonância, não pode colapsar um resultado estável a partir de um campo instável. Agora, imagine o oposto: seu corpo em total sintonia com o que você quer viver. Imagine sentir, antes mesmo de ver, o frio na pele como se já estivesse na praia dos seus sonhos. O alívio no peito como se a dívida já tivesse sido paga. A vibração de amor como se a pessoa ideal já estivesse ao seu lado. Nesse estado, o campo recebe um sinal coerente, estável e magnético, e a manifestação se torna inevitável, porque não há mais separação entre o que você quer e o que você é. A ciência já confirma isso. Estudos de coerência cardíaca mostram que o coração emite um campo magnético até 5.000 vezes mais potente que o cérebro. É o coração que modula a vibração do corpo inteiro. Quando ele está em harmonia,
Quando você sente amor, gratidão, presença, o cérebro entra em sincronização, as ondas cerebrais se alinham e o corpo passa a vibrar de forma ordenada. Essa ordem vibracional é o que o campo quântico reconhece como realidade pronta para ser colapsada. O corpo, portanto, é o verdadeiro portal da manifestação. Não é o pensamento que cria, é a vibração que sustenta o pensamento. E quanto mais você se afasta do controle mental e mergulha na experiência sensorial, mais o universo responde rapidamente. Sentir não é um detalhe, é o código de acesso. Quando você relaxa o corpo, respira conscientemente e permite que a energia flua, o seu campo muda de frequência. E o universo não tem escolha, ele responde. Tudo começa a se reorganizar de dentro para fora. As coincidências se tornam evidentes, as sincronicidades aumentam, as oportunidades aparecem como se estivessem esperando por você. Mas, na verdade, você é quem finalmente se sintonizou com elas. O corpo fala a língua do universo. Cada célula vibra de acordo com a emoção dominante que você mantém. Quando essa emoção é sustentada com consistência, quando sentir é mais real que o desejo, o campo entende que a criação já aconteceu. E talvez o segredo nunca tenha sido pedir mais forte, mas sentir mais profundamente. Porque, no fim, manifestar é isso. Transmitir com o corpo o que a mente ainda tenta acreditar. O campo não se convence por palavras. Ele se convence pela vibração que você sustenta quando ninguém está olhando. O seu corpo já está pedindo o tempo todo. A pergunta é: o que ele está pedindo agora? Você já se perguntou o que realmente acontece entre o momento em que você sente um desejo e o instante em que ele se manifesta? Entre esses dois pontos, existe um fenômeno invisível, o colapso de ondas, onde a energia potencial se transforma em realidade observável. Mas o que faz uma possibilidade se tornar a possibilidade? A resposta está na sua assinatura vibracional. A física quântica explica que tudo no universo existe em um estado de pura potencialidade até ser observado. Antes do observador, há apenas ondas, infinitas probabilidades coexistindo. O ato de observar, no entanto, faz com que uma dessas ondas colapse e se torne partícula, matéria, forma, evento. Mas aqui está o ponto que quase ninguém percebe. O observador não é o olhar físico, é o estado vibracional do ser. Você não colapsa realidades apenas olhando para elas, mas vibrando dentro delas. Sua frequência, uma combinação única de emoções, pensamentos e intenções, é o código que seleciona, dentre infinitas possibilidades, qual delas se tornará tangível. Em termos simples, o campo não responde ao que você deseja, mas ao que você é no instante da emissão vibracional. Essa é a ciência invisível por trás de toda manifestação. Imagine a realidade como um oceano de ondas. Cada onda representa uma versão diferente da sua vida, abundante, amorosa, expansiva ou limitada, escassa, temerosa. Você está no centro desse oceano, com um leme vibracional em suas mãos. Cada pensamento, emoção ou intenção é uma vibração que toca o campo, e o campo, como um espelho consciente, réplica a sua assinatura energética. Não há julgamentos, não há moralidade, apenas ressonância. O universo não recompensa nem pune, ele reflete. E é por isso que a coerência interna é tão poderosa. Quando o que você sente, pensa e faz estão em harmonia, a sua assinatura vibracional se torna clara, pura, estável. Essa clareza é como um sinal de rádio sem interferência. O campo capta imediatamente e responde sem resistência. Mas quando há conflito interno, quando você deseja abundância, mas vibra medo, deseja amor, mas vibra dúvida, o sinal se fragmenta. O campo recebe frequências contraditórias e o colapso da realidade se torna instável. A vida parece travar, as coisas demoram, e você sente que nada muda, mesmo tentando de todas as formas. A ciência já mostra que o campo eletromagnético humano é um dos mais poderosos sistemas de informação do planeta. O coração, por exemplo, gera um campo magnético milhares de vezes mais forte que o cérebro. Esse campo se estende a metros de distância e interage com o ambiente,
sincronizando partículas, pessoas e circunstâncias. Ou seja, sua energia literalmente molda a geometria da realidade ao seu redor. A vibração que você sustenta, não a que você finge, é o código que o universo lê. Pense nas ondas quânticas como uma sinfonia de frequências. Cada emoção que você sente é uma nota. Quando suas emoções estão desalinhadas, a música da sua vida soa caótica. Mas quando você vibra em coerência, tudo se harmoniza. Pessoas certas aparecem, caminhos se abrem, respostas chegam com sincronicidade perfeita. Nada é coincidência. É ressonância quântica em ação. E talvez o ponto mais profundo dessa ciência invisível seja este. Você não precisa forçar o colapso da realidade. Ele já está acontecendo o tempo todo. A cada segundo, você emite vibrações que escolhem, inconscientemente, qual versão da realidade você experimenta. O segredo não é fazer acontecer, mas tornar-se consciente do que está sendo emitido. Porque a física quântica não é sobre controle, é sobre sintonia. Quando você muda sua assinatura vibracional, você muda sua linha do tempo. Não há esforço, apenas ajuste. O campo quântico não entende pressa, mas reconhece frequência estável. E quando seu campo se estabiliza em amor, confiança e presença, o universo colapsa em favor disso, de forma natural, fluida, quase mágica. O verdadeiro poder, então, não está em pedir algo ao universo, mas em vibrar como se já fosse isso. Esse é o ponto em que a energia deixa de ser abstrata e se torna tangível. É quando o invisível se dobra em torno de você. É quando o campo colapsa e a criação acontece. Porque no fundo, a manifestação não é um milagre místico. É apenas a resposta do universo à sua assinatura vibracional. Há algo que a mente racional não consegue compreender completamente. A emoção é a linguagem pela qual o universo te ouve. Ela é o tradutor entre o invisível e o material, o impulso que informa ao campo quântico qual realidade deve se tornar visível. Pensar é o comando, mas sentir é o código de ativação. Você pode afirmar 1000 vezes eu sou abundante, mas se o seu corpo vibra em medo ou escassez, o campo não recebe essa mensagem. O universo não lê palavras, ele lê frequência emocional. E essa é a razão pela qual muitos tentam manifestar com esforço mental, mas continuam presos nos mesmos resultados. Porque o pensamento isolado é apenas uma faísca, o que acende o fogo da criação é a emoção que o sustenta. Na física quântica, o campo de ponto zero é uma malha viva de energia em potencial, que responde a flutuações vibracionais sutis. Toda emoção humana é uma dessas flutuações. Alegria, gratidão, amor, todas são ondas coerentes, estáveis, expansivas. Já o medo, a dúvida e o controle criam ondas incoerentes, que se dissipam antes de alcançar a ressonância necessária para o colapso da realidade. Por isso, a chave não é pensar positivo, mas sentir coerente. A coerência emocional ocorre quando o coração e o cérebro vibram em harmonia. A ciência do HeartMath Institute demonstrou que, quando você ativa sentimentos como gratidão ou amor, o ritmo cardíaco entra em um estado de sincronia perfeita com o sistema nervoso. Essa sinfonia bioelétrica cria uma assinatura vibracional poderosa, e o campo quântico responde a ela instantaneamente. É como se o universo dissesse: agora eu entendo o que você está dizendo. Quando a emoção se alinha à intenção, o campo se reorganiza. Você não precisa empurrar a vida, ela começa a te puxar. As oportunidades surgem, coincidências se multiplicam, as respostas chegam antes mesmo de você perguntar. Esse é o poder da coerência. Ela elimina o ruído energético, permitindo que o campo reconheça o seu pedido como uma verdade estável. Mas existe um detalhe que poucos percebem. Não basta sentir uma emoção positiva por alguns segundos e depois voltar ao medo. A coerência é um estado sustentado. É permanecer no sentir mesmo quando a mente tenta duvidar. É continuar vibrando gratidão mesmo antes da manifestação se tornar visível. É a decisão de permanecer na vibração do resultado, e não na ausência dele.
O universo não é movido por intenções passageiras, mas por estados energéticos dominantes. Você manifesta aquilo que vibra de forma consistente, não aquilo que visita esporadicamente. Por isso, cada vez que você sente amor sem motivo, você está realinhando o campo. Cada vez que escolhe a calma em vez do medo, você altera sua assinatura vibracional. E é nesses momentos silenciosos, quase imperceptíveis, que o colapso quântico acontece. Pense nisso como um campo de espelhos infinitos. Cada emoção sua é um reflexo que o universo réplica em escala ampliada. Sente escassez? O campo reflete mais dela. Sente gratidão? O campo responde com novas razões para agradecer. Essa é a matemática vibracional da criação. O semelhante atrai o semelhante, não como crença, mas como física pura. E há algo ainda mais profundo. A emoção coerente não depende de circunstâncias externas. Ela é uma decisão consciente de vibrar como se tudo já estivesse resolvido. Essa escolha muda instantaneamente sua química interna, sua frequência cardíaca e o seu campo eletromagnético. O resultado: o universo começa a alinhar eventos para sustentar esse novo estado. Você literalmente dobra a realidade ao redor da sua vibração. Essa é a diferença entre quem manifesta por esforço e quem manifesta por presença. O primeiro busca controlar o processo. O segundo se torna o processo. E quando você é o processo, a criação acontece naturalmente, sem resistência, sem luta, sem atraso. Porque o universo não precisa ser convencido, ele só precisa ser sentido. Ser emoção coerente é viver no ponto exato onde ciência e espiritualidade se encontram. É entender que o coração é o verdadeiro observador quântico, o ponto onde o invisível ganha forma. E quando esse coração vibra com clareza, o campo responde com precisão. Nada é acaso. Nada é sorte. É apenas a coerência emocional reescrevendo o código da sua realidade. Então, se você quer mudar o que vê, mude o que sente. Não force, apenas sintonize. Porque quando o seu coração e o campo batem na mesma frequência, a manifestação deixa de ser um desejo e se torna inevitável. A manifestação verdadeira raramente acontece como a mente imagina. Porque ela não é linear, é sincrônica. O universo não entrega resultados seguindo a lógica humana, ele tece acontecimentos que convergem no tempo certo, de maneiras que desafiam qualquer planejamento racional. O resultado quântico não é uma conquista. É uma consequência natural da coerência vibracional que você sustenta. Enquanto o pensamento busca controlar o como, o campo já trabalha no invisível, orquestrando encontros, insights, coincidências e sinais que parecem mágicos. Mas nada é mágica. É apenas a física da vibração em ação. O universo responde ao que você é, não ao que você deseja. E quando você se torna a frequência do resultado, o resultado precisa se revelar, não por força, mas por sintonia. As sincronicidades são o idioma do campo. Elas aparecem quando a mente se aquieta e o coração está em coerência. Um número repetido, uma frase dita por alguém no momento exato, uma oportunidade que surge sem esforço. Tudo isso são confirmações de que o campo está respondendo à sua vibração dominante. O universo fala por meio de sutilezas, e só quem vibra em presença consegue ouvir. O mais curioso é que, quando a manifestação chega, ela sempre parece natural. Você não sente que forçou, nem que precisou criar. É como se algo apenas tivesse se encaixado, porque de fato, já estava encaixado antes mesmo de você perceber. O campo quântico não cria do zero, ele apenas colapsa o que já existe em potencial, de acordo com a frequência que você emite de forma consistente. Por isso, as manifestações mais poderosas acontecem nos momentos de rendição, não de controle. Quando você solta o como e se entrega à vibração do já é, a energia flui sem resistência. É nesse ponto que o tempo dobra e as coincidências se multiplicam. A realidade parece te perseguir com sinais que confirmam. Você finalmente entrou em ressonância com o seu resultado.
A sincronicidade é o eco do universo te dizendo: continue. É por aqui. Ela é o GPS quântico, guiando seus passos através de impulsos sutis e sensações intuitivas. Não há nada a forçar, apenas a seguir o ritmo do campo. Quanto mais você confia, mais o universo mostra o caminho. Quanto mais duvida, mais o campo se distorce. A vibração da certeza cria clareza. A vibração do medo cria neblina. Esse é o segredo que muitos mestres tentaram traduzir com palavras simples. Buscai primeiro o reino interior, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O reino interior é o estado vibracional de coerência, de alinhamento com o campo unificado. E todas as coisas são as realidades colapsadas em resposta a esse estado. Não é fé cega, é física aplicada à consciência. Quando você atinge esse nível de sintonia, o universo não apenas responde, ele antecipa. Você pensa em algo e o sinal surge. Sente uma intenção e a oportunidade aparece. Como se o campo estivesse literalmente te ouvindo em tempo real. E está. Porque no campo quântico, não há tempo, apenas frequências coexistindo. Você não atrai o futuro, você apenas muda de frequência e acessa a versão da realidade onde aquilo já é real. E então, o milagre deixa de ser algo extraordinário e passa a ser o estado natural de quem vive em coerência. A vida se torna uma sequência de eventos perfeitos, uma dança entre intenção e rendição. Você começa a perceber que nada falta, nada está distante, e nada acontece por acaso. Tudo está sincronizado com a vibração que você sustenta no agora. O resultado quântico é, portanto, um reflexo inevitável de quem você se tornou. Não é um prêmio por esforço, é uma consequência da sua evolução energética. Você não ganha o que deseja, você se alinha ao que já existe. E quando isso acontece, o universo se dobra em harmonia ao seu redor. A verdadeira manifestação não te surpreende pela grandiosidade do resultado, mas pela suavidade do processo. É o momento em que você percebe que nunca houve separação entre você e o campo. Que o universo não estava te testando, mas apenas esperando que você se lembrasse da sua frequência original. E quando isso acontece, a vida responde com sincronicidade. Não porque você pediu, mas porque você finalmente se tornou aquilo que sempre buscou. Hoje, antes de dormir, feche os olhos e coloque a mão no peito. Respire profundamente e repita mentalmente: eu não espero. Eu vibro. Eu não busco. Eu permito. O universo já respondeu, e eu já recebi. Permaneça em silêncio por alguns minutos, apenas sentindo a certeza vibrar no seu corpo. Esse é o instante onde a realidade começa a se mover ao seu favor. Porque quando você sente que já é, o universo só pode confirmar.